Esses senhores se reúnem semanalmente no pátio do colégio, mantendo a memória viva por meio da escuta de músicas antigas, tocadas neste aparelho. Mas qual a importância da memória? De preservarmos nossa cultura, nossa tradição e nossa arte. Neste vídeo vamos percorrer caminhos em busca de pessoas que nos ajudem a refletir sobre memória, preservação e patrimônio. Neste edifício funciona a Secretaria de Estado da Educação. Há muito tempo atrás, alunos da Escola Caetano de Campos circulavam nesses corredores. Vamos agora ao Centro de Referência em Educação Mário Covas, onde há uma equipe responsável pela memória da escola. Oi, Bruno. Olá. Bem-vindo ao Centro de Referência em Educação Mário Covas. Obrigado. Estou aqui com a Fabiana, ela é do Memorial da Educação. E eu gostaria, Fabiana, que você me contasse um pouco o que é esse acervo que está aqui à nossa volta. Esse acervo, ele faz parte da Escola Caetano de Campos e aqui a gente preserva a memória da escola e do seu cotidiano. E eu vejo a escola, o ambiente de todas as nossas escolas, como um marco de existência, de relação com a sociedade. O projeto de preservação do acervo da Escola Caetano de Campos, ele nasce com a criação do Centro de Referência em Educação Mário Covas. E aqui tem um exemplo muito interessante, né, que são as cartilhas, né, que foram utilizadas para a alfabetização dos alunos. Todo mundo se lembra da lição da pata. E hoje esse tipo de material é um material raro de se encontrar. Né? Ele traz uma memória de um pensamento de educação antigo, né? Exatamente, né? A história do processo de alfabetização. E aquele sino? O sino é sempre curioso, né? Era o sino do sinal da entrada? Era o sino do sinal da entrada, né? Para a organização da fila, para a saída, era sempre tocado o sino. E essa sala de aula aqui? Então, essa daqui é uma fotografia de uma sala de aula da Escola Caetano de Campos em 1908. E para quem duvidou da importância do patrimônio cultural ser preservado, vai ter que agora dar a mão à palmatória, viu? Estamos no Arquivo Público do Estado de São Paulo, com o seu coordenador, professor Carlos Bacelar. O que é o Arquivo do Estado? Nós somos o órgão da memória, o órgão que preserva a história de São Paulo para que o cidadão possa acessar e usufruir dessa história, seja para cobrar os seus direitos, seja para cobrar os governantes, e seja para conhecer a história em si mesmo, que nós temos aqui 500 anos de documentação para comprovar isso. Vocês têm recebido profissionais de educação no arquivo? Nós temos um acervo da Secretaria da Educação muito grande, né? E, por exemplo, nós temos os livros de frequência e de registro de aulas das escolas públicas de São Paulo no século XIX. São todos aqui. Então você consegue pesquisar um pouco como foi a educação em São Paulo no século XIX através desses documentos. Então, volta e meia aparecem pesquisadores. Até pouco tempo teve uma pesquisa que foi desenvolvida aqui muito interessante, que mostrou, por exemplo, que no século XIX havia escravos matriculados em algumas poucas escolas aqui em São Paulo, o que inclusive era ilegal. Escravo não tinha direito a estudar. Mas encontrou-se, quer dizer, então a história da educação precisa ser um pouco recontada e os documentos estão aqui. E como está dividido o prédio do arquivo? O prédio do arquivo, ele é dividido em vários setores distintos. Essas são as fichinhas que a gente trabalha, né? Ainda são o nosso método de busca. Algumas têm fotografia e a maioria, que é do arquivo geral, né, do serviço secreto, elas vêm só com o nome. Você pode ver que até o Marx está fichado no The Office, né? E o Pablo Neruda? E o Pablo Neruda, tem muita gente fichada aqui. Isso que vocês estão vendo é uma documentação de origem pública das diversas secretarias do governo estadual paulista, aqui na sua forma de documentação encadernada. Aqui está constituído basicamente por quase 11.000 latas.
Dentro dessas latas tem documentos desde o século XVII. Aqui nós temos os jornais e revistas antigos do estado de São Paulo. Aqui tem separado algumas imagens do final do século XIX e começo do século XX. Tem uma documentação mais recente que está em tratamento aqui no setor. Eles estavam assim, tem todo um procedimento que é a higienização, digitalização da documentação e reacondicionamento. A gente vai conhecer agora o primeiro espaço, que é o núcleo de conservação do arquivo, onde fazemos a higienização dos documentos. Após o documento ser higienizado, ele vem para ser restaurado, então, onde nós fazemos a reconstituição do suporte. E a gente precisa que o documento saia daqui restaurado, com as características originais respeitadas e com a menor intervenção possível. A terceira e última etapa do tratamento do documento é o acondicionamento dele, que é feito aqui no núcleo de acondicionamento e encadernação. A documentação pública é a documentação que, em última instância, é aquela que preserva os direitos do cidadão, preserva a história de São Paulo, preserva o registro das ações que os governos desenvolveram no território paulista desde o século XVI até a atualidade. Aqui, a Secretaria de Estado da Cultura abriga o CONDEFAT, conselho responsável pela pesquisa, identificação, proteção e valorização do patrimônio cultural paulista. Vamos agora conversar com sua presidente, Rovena Negreiros. O patrimônio que a gente protege são os bens materiais, podemos proteger também os imateriais, por exemplo, o caipira paulista, a figura dos bandeirantes, que são bens imateriais que a gente pode também reconhecer valor. Então, o patrimônio que o CONDEFAT referencia são agregações de valores que se fazem a monumentos, as igrejas que são exemplares também de uma arquitetura de época, de determinados períodos do desenvolvimento ou dos jesuítas ou de outras ordens religiosas, casas, casarões, palacetes, a paisagem natural como a Serra do Mar, por exemplo, que é um bem protegido pelo CONDEFAT. Falando em patrimônio, sempre falamos em tombamento. O que é o tombamento? O processo inicial de um tombamento é quando você faz um estudo e verifica que aquele bem ou aquele patrimônio ele tem algum valor para o Estado. Quando o secretário de Cultura reconhece junto com o Conselho aquele valor, ele é registrado no livro que se chama Livro do Tombo. Por isso a palavra tombamento. Estação da Luz, lugar intrinsecamente ligado à história de nosso estado. Este é um dos locais escolhidos pelo documentarista Barros Freire para o vídeo Monumentos de São Paulo. Me deu uma vontade muito forte de transmitir isso para todos, não só para as crianças, mas para os adultos também, que desconhecem a importância de um museu, seu significado. Na medida em que se visita um museu, se conhece o seu acervo, a história que ali está preservada e guardada, a pessoa assume a sua identidade. Assumindo a sua identidade, passa automaticamente a respeitar o museu, a cuidar do museu e passa automaticamente a ter ações consequentes da cidadania.